desse tipo. Porque um evento desse tipo, na verdade, é a coroação do trabalho de um arquivo de filmes, que reúne filmes, conserva filmes, restaura filmes, projeta filmes. E esse período de cinema silencioso, a gente sempre privilegiou, porque o que existe de cinema silencioso no Brasil e em outros países e tal, é sempre um percentual muito pequeno do que foi feito. O mundo inteiro nunca se preocupou, a não ser tardiamente, com essa coisa de preservar filmes. Então, os filmes das primeiras décadas dos cinemas, nunca existe uma produção completa. No Brasil, por exemplo, a gente tem 10% só do que foi produzido está preservado. E o interesse pelo cinema silencioso, não só por parte de um público especializado, estudantes de cinema, historiadores, mas de um público em geral, é uma coisa que vem sendo, digamos, de 30 anos para cá, aumentando muito. Isso você pode ver em termos de mercado. Por exemplo, a quantidade de filmes, de DVDs que são lançados com filmes, né, clássicos, né? A gente pode dizer assim, quantas edições de Metrópolis já teve? Metrópolis é um filme silencioso, o Caligari, claro, podia citar 10 aqui que são assim os conhecidos. Mas isso é uma camadinha superior, tem um mundo de coisas embaixo a serem conhecidas. E esses festivais são exatamente para difundir o conhecimento desses filmes. Eu acho que no Brasil essa vem sendo, eu acho que cada vez mais tem gente que vem do Rio de Janeiro para assistir a jornada aqui, tem uma menina de Porto Alegre que está aqui para ver toda a jornada. Então tem assim um público, eu acho uma penetração grande no Brasil e, estranhamente, né, essas coisas, muito no estrangeiro. A jornada brasileira é considerada hoje uma dos cinco eventos dedicados ao cinema silencioso, os 5 mais importantes do mundo. Na verdade, a ideia de misturar cinema com música não é nossa, porque até 1930 os filmes eram apresentados com música, né? Os filmes não tinha som na película, não tinha nem música, nem fala, nem coisa nenhuma. Era uma linguagem específica, tanto que depois, com a chegada do som, mudou bastante a linguagem cinematográfica. Mas eram apresentados com ou pequenos grupos musicais ou orquestras maiores. Havia cinemas nos Estados Unidos com orquestras de 200 pessoas que tocavam, né? Era uma coisa grandiosa, assim. Então, a nossa ideia desde o início, desde a primeira realização da primeira jornada, foi fazer essa apresentação de filmes silenciosos com música, mas sem nenhum espírito, pelo amor de Deus, de saudosismo. A gente não quis fazer, a gente não quer fazer arqueologia, né? A gente quer fazer espetáculo. Então a gente, desde o início, a minha conversa com o Lírio foi sempre no sentido da gente ser muito experimental em termos de música. A gente ter desde pianistas eruditos, né? Grupos clássicos. Nessa jornada a gente já teve um quinteto de sopros, um quarteto de cordas. Mas bem nessa jornada, por exemplo, a gente já teve um músico absolutamente, um DJ experimental que fez um acompanhamento do filme francês de 1915. Olha, eu só vejo sentido em a gente mostrar um cinema de 100 anos atrás, se ele vai conversar com a gente. Senão a gente vai no museu, aí vem a pessoa, ela aluga o DVD em casa. O que acontece aqui não é mais cinema e nem é só música. É uma conversa entre tempos, entre linguagens. E o público tem percebido isso e tem sentido isso. E esse é um dos sucessos da jornada de público, eu acho que se deve um pouco a isso. O público percebe que existe, não é apenas uma sessão de música acompanhando um filme. Existe um pensamento musical, uma relação musical e que atualiza o filme para os dias de hoje e para o ouvido de hoje. Então, esse clima melancólico, nostálgico e tal, a gente até trabalha em algumas sessões porque também é interessante. Mas o que a gente quer mostrar é o quanto esse cinema é interessante, ele é vivo.
e não é uma coisa de museu ultrapassada. O curador musical, na verdade, a função do curador musical aqui é escolher os músicos que vão tocar os filmes. E esse processo de escolha dos músicos, ele começa uns meses antes, quando o Carlos Roberto, que é o curador da jornada, me passa que filmes é que ele está pensando em trazer, né, que tipo de cinema que vai vir. Então eu já começo a colecionar alguns músicos que ao longo do ano eu vou encontrando, vou pesquisando, né? E aí, quando os filmes começam a chegar mesmo, eu assisto os filmes e discuto com ele que tipo de música pode ser interessante para esse, para aquele. E a escolha dos músicos, ela é feita com duas ideias. Uma é o músico que é, eu brinco, a favor do filme, quer dizer, o estilo que ele toca tem a ver com o estilo do filme, e o músico que vai contra o estilo do filme, para criar um contraponto. Então você tem um filme com uma característica X e um músico que tem uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, com uma sonoridade que não tem nada a ver com aquilo. Um filme campestre com um som industrial, com um som de DJ tecnológico, né? Então, essas duas formas são as formas básicas de eu organizar minha cabeça para escolher os músicos para os filmes. A cada ano, a jornada ela tem uma cinematografia principal. Foi alemã, numa edição, esse ano a Itália. Quando eu soube que era Itália, eu falei, pô, isso é um prato cheio para os músicos, porque a música italiana, de certa forma, ela é viva, ela trabalha muito com ritmo, ela é muito diversa, desde do sul ao norte, estilos muito diferentes. Então, de cara eu pensei em não cair nessa armadilha, em fazer uma seleção musical muito decorativa com relação à coisa de Itália, porque a coisa de Itália é atraente, ela é sedutora. Então, mas para trazer também um pouco da vida desses filmes, mais do que pensar em Itália, pensando nos filmes, em cada filme, aí é que eu busquei esse contraponto. Músicos que têm um estilo próximo, músicos que têm um estilo distante. A gente vai ter um bom exemplo disso é o filme que o Violeta de Outono, que é uma banda de rock progressivo, vai fazer sobre a era Roosevelt, que é um filme de política, basicamente, um documentário sobre a era Roosevelt. Então, e ele tem aquele som psicodélico, lisérgico do rock progressivo. São dois temas que não se comunicam normalmente. Então eu já acho interessante. Opa, tá aí, vamos misturar para ver o que acontece.